Senhor presidente, deputado Wanderson Nogueira, que preside essa sessão, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados que nos acompanham, eu subo aqui essa tribuna para as discussões do expediente final para tratar novamente do tema da segurança pública. Senhoras e senhores deputados, nós estamos praticamente alcançando a marca de 3 meses da intervenção federal na área de segurança do Estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente, até agora, não pudemos ver nem mesmo um início de melhoria nos índices de criminalidade do nosso Estado. Evidentemente que nós sabemos que a situação da segurança no Estado do Rio de Janeiro é lamentável, crítica, e não se pode esperar, por certo, uma modificação ou um milagre da noite para o dia. Mas é necessário que avanços comecem a acontecer e, por isso, nós precisamos fazer algumas avaliações. E aqui dessa tribuna, representando a população carioca e fluminense, fazer algumas recomendações e também alguns requerimentos. Eu inicio a minha fala apoiando integralmente a fala do deputado Tio Carlos, que coloca dentro da crise da segurança no Estado do Rio de Janeiro o tema específico da região de Jacarepaguá e, em particular, da Praça Seca. Conheço muito bem essa região da cidade do Rio de Janeiro e sou testemunha, a partir do que se acontece nas ruas, do recrudescimento da questão da segurança em Jacarepaguá. Hoje nós temos traficantes e milícia trazendo uma verdadeira guerra que leva a população ao desespero e à desesperança. Hoje nós tivemos incursões de traficantes, não apenas pelas comunidades de Jacarepaguá, inclusive em áreas urbanas da região da Taquara, com uma organização, uma facção criminosa, fazendo ações à luz do dia nessa região, aterrorizando os moradores. Em boa hora, o coronel Laviano, o comandante-geral da Polícia Militar, decidiu instalar uma companhia avançada da PM na Praça Seca. Muito importante decisão, pois aquela região havia virado efetivamente uma terra de ninguém. Nós devemos apoiar essa decisão do coronel Laviano, homem que nós conhecemos do trabalho à época da Prefeitura do Rio de Janeiro, quando o coronel Laviano chefiava a área de segurança da Prefeitura, um oficial da PM extremamente qualificado, honrado e competente. E no coronel Laviano, eu aqui de público digo que a população do Estado do Rio de Janeiro pode depositar as suas confianças, com certeza, sob a sua liderança, nós vamos ver avanços no trabalho da nossa Polícia Militar. Mas não basta, para resolver a criminalidade do Estado, um oficial competente apenas como o coronel Laviano. Nós precisamos de recursos financeiros e até agora, dos 3 bilhões e 200 milhões de reais emergenciais requeridos pelo interventor federal, apenas foram disponibilizados pelo nosso Estado 1 bilhão e 200 mil reais. E obviamente que vai se demandar tempo para fazer essa execução orçamentária. E nós sabemos que se isso não for feito de maneira célere e rápida, com as prioridades corretas, nós não vamos avançar. Senhoras e senhores deputados, a prioridade na área de segurança pública é muito clara. A reconstrução da capacidade operacional da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, senhor presidente, tivemos uma reunião muito importante de uma CPI, que eu faço parte aqui nessa casa, que trata do assassinato de 9 jovens negros, principalmente nas periferias das nossas cidades. E hoje, pela exposição feita pelo senhor Inácio Cano, especialista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ficou muito claro que nós temos uma tragédia acontecendo nas nossas periferias e essa tragédia, infelizmente, muitas vezes silenciosa, não está merecendo a necessária atenção das autoridades competentes. Ficou muito claro pelas exposições e pelas estatísticas que nos mostraram os representantes do Instituto de Segurança Pública do Estado e também da UERJ,
que nós precisamos de ações urgentes e algumas sugestões muito objetivas foram dadas. Políticas públicas nas áreas foco, estão todas elas identificadas. Periferias das cidades da região metropolitana, algumas do interior do estado, áreas com índice de escolaridade baixo, áreas com índice de renda baixo e também áreas aonde faltam políticas públicas de toda sorte, com a população se sentindo abandonada. Ficou muito claro também nas recomendações a necessidade de nós reconstruirmos a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O índice de esclarecimento de homicídios e crimes no nosso Estado é de apenas 8% do total de casos. 8% apenas dos homicídios cometidos no Estado do Rio de Janeiro tem a solução do crime e a punição do culpado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, porque a nossa Polícia Civil foi criminosamente desmontada pela atual gestão do governo do Estado. Não adianta gritarem aqui punição mais dura aos culpados para esses 8% apenas que são apanhados, se 92% dos casos ou dos criminosos passam à margem da lei, pois os crimes não são investigados e o processo não é instaurado. Então, o fortalecimento e a recuperação da Polícia Civil é central na recuperação das condições de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Isso ficou claro na CPI, que trata da morte de jovens negros nas periferias, mas nós podemos espalhar isso para todas as outras regiões da cidade, para todos os outros grupos demográficos e também para todos os casos e tipos de crime. Sem a investigação e a punição, não se pode pensar na solução dessa questão. Senhor presidente, ao encerrar e ainda se atendo ao tema da segurança, acho que todos nós aqui, deputados, independente do viés de linha política, devemos nos manifestar com relação à questão de uma operação policial de grande monta que resultou na prisão de 159 pessoas na zona oeste do Rio de Janeiro. Todos nós, e eu aqui brigo, pela implacabilidade na perseguição da justiça. Agora, não é correto nós assistirmos cidadãos sobre os quais o Ministério Público e a polícia não conseguirem apresentar provas e indícios mínimos de culpabilidade, ficarem presos numa situação terrível, com a demora do posicionamento do Poder Judiciário. E também a responsabilidade por aqueles que determinaram a prisão, que acabou sendo hoje encerrada para 139 casos por decisão judicial, pela constatação do Ministério Público, para um conjunto de pessoas, não havia nenhuma questão que pudesse se apontar, pelo menos inicialmente ou minimamente, sobre elas. Temos que ter razoabilidade, temos que garantir os direitos dos cidadãos e temos que dar condições ao trabalho efetivo da polícia para que ela investigue, prenda e a justiça faça a decretação da punição. O que não podemos é, por falta de estrutura ou na ânsia de apresentarmos resultados, encarcerarmos cidadãos sobre os quais não existe uma situação de suspeita concreta, apenas uma presença num determinado evento de um tipo ou de outro. Essa responsabilidade é necessária e ela recai sobre o comando da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ora sobre intervenção federal. É fundamental que essa reflexão seja feita e é bom lembrar também que nós temos tido uma prudência importante nas ações da intervenção federal, mas essa questão deve ser avaliada para que nós possamos impedir que fatos como esse voltem a acontecer, prejudicando o direito sagrado de qualquer cidadão que não tem nada a dever frente à justiça. Por isso, senhor presidente, ao encerrar, acho que é momento de nós fazermos uma reflexão sobre o caminho da intervenção até agora.
seguir cobrando os recursos necessários do governo federal e lembrarmos que para termos resultado, temos que ter investigação, temos que ter capacidade de punição e não basta apenas o investimento gigantesco, o esforço que tem que ser feito para recuperar a Polícia Militar, mas precisamos reconstruir a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente foi sucateada pela atual administração, e enquanto isso não for feito, não poderemos sonhar com dias melhores para a segurança do nosso Estado. Por isso, sigo na luta nessa tribuna, fazendo as cobranças necessárias ao governo e à intervenção federal, e mais uma vez dizendo, senhor presidente, a chaga da violência está destruindo o tecido social do Estado do Rio de Janeiro. Nossos cidadãos estão reféns do medo e da insegurança. Não se pode mais sair às ruas das nossas cidades a qualquer hora do dia e da noite. Isso tem imposto também o aprofundamento da crise econômica. Ninguém mais quer investir no Rio de Janeiro. Ninguém mais quer fazer seguro de automóvel no Rio de Janeiro. Ninguém quer mais gerar emprego e renda no Rio de Janeiro, pois ninguém se sente seguro no nosso Estado. Por isso, esse tema é tão importante e por isso o governo federal tem que estar ciente que nós, cariocas e fluminenses, vamos cobrar. Se interviu, tem que investir e resolver. Nós não aceitaremos mais uma medida pirotécnica em nosso Estado e estaremos aqui vigilantes, denunciando e cobrando, e para que a população possa ter a segurança que merece. Muito obrigado, senhor presidente, e era isso que eu gostaria de trazer ao nosso expediente final.